Foi, tá bom? Seguinte, pessoal, como eu tenho o cone sendo uma pirâmide circular, assim como a gente tem o tronco da pirâmide, o cone também tem tronco. Tá? Existe uma coisa chamada de tronco de cone. O que é o tronco do cone? O tronco do cone eu posso ver como se ele fosse aquele chapéu, a parte de cima do abajur. Tá? Ele é um cone que foi seccionado, ele foi cortado. Tá? O tronco do cone, em via de regra, ele é mais simples de se trabalhar. Só que o que acontece? Toda vez que eu vou falar de tronco, seja tronco de cone, seja tronco de pirâmide, eu já tenho que ter em mente que se aparecer uma questão dessa numa prova, seja numa UDESC da vida, seja numa CAF, seja numa UFSC, não vai ser uma questão tão simples. Os troncos, seja tronco de pirâmide ou seja tronco de cone, eles são corpos geométricos que eles têm uma complexidade um pouco maior. Eles têm muitas relações a serem envolvidas. E o tronco de cone, por ser um corpo de revolução, ele é mais chatinho ainda de se trabalhar. As relações são mais difíceis de se enxergar, tá bom? Então, o que vai acontecer, pessoal? O tronco de cone é esse carinha aqui, ó. E quais vão ser os elementos dele? Você tem o tronco de cone obtido pela rotação de um trapézio retângulo, tá? Então, no momento que eu rotaciono um trapézio retângulo, eu tenho a formação de um tronco de cone. E esse tronco de cone, ele tem quais elementos, pessoal? Ele tem o raio menor, o raio da base menor, e eu tenho o raio da base maior. Nota que aqui eu tenho quem? Eu tenho a altura do meu tronco de cone e aqui eu tenho também a geratriz do tronco de cone. Tem as mesmas coisas que o cone normal tem. A diferença é que aqui eu tenho um raio menor e aqui eu tenho um raio maior. Eu passo a ter agora essa distinção entre os dois raios. É só isso que muda, tá bom? Então, o que vai acabar acontecendo? Ó? No tronco de cone, quais são as siglas que nós vamos usar para ficar mais fácil de nós trabalharmos? Eu vou chamar de Rzinho, o raio da base menor, Rzão, o raio da base maior, H, a altura do tronco, o G, a geratriz do tronco, ABzinho, área da base menor, ABzão, área da base maior. Tá? E o que vai acabar acontecendo? Olha só, quais são as fórmulas que a gente tem no tronco de cone? Você vai ter o seguinte, ó, que a área lateral do tronco de cone vai ser o quê? Vai ser π vezes raiozinho mais raiozão vezes a geratriz, ok? A área total vai ser quem, pessoal? A área da base menor mais a área da base maior mais a área lateral. Tá? O volume é mais chatinho. Ele vai ser quem? Π vezes altura sobre 3 e multiplica raio maior mais raio maior pelo raio menor mais raio menor ao quadrado. Tá? E, como toda pirâmide, ele também tem uma relação pitagórica. O que vai ser a relação pitagórica? A geratriz ao quadrado vai ser o quê? A altura ao quadrado mais a diferença entre o raio menor entre o raio maior e o raio menor ao quadrado. Por quê? Olha só, se eu passar uma reta aqui, ó, esse pedacinho daqui para cá vai ser quem? Vai ser o raio maior menos o meu raio menor, tá? Então, o tronco do cone, ele é um cara que, como é que eu vou dizer para vocês? Todo tronco, seja tronco de pirâmide ou seja tronco de cone, eles são muito raros de aparecer. Eles quase não são cobrados. Porém, é bom você saber que existe e é bom você até resolver alguns exercícios sobre esse cara. Porque pode acontecer de eles acabarem aparecendo em alguma prova e tu tem que saber por onde te virar.
Outra coisa, pessoal, em vestibular, no máximo, o que te é dado é a fórmula do volume do tronco de cone, no máximo a fórmula do volume. A fórmula da área lateral, a fórmula da pitagórica e a fórmula da área total não são dadas. É o que a gente chama de fórmula de recorrência, ou seja, tu tem que saber. Mais ou menos que nem as relações métricas no polígono regular, apótema e raio da base, quando a gente vai estudar pirâmide. Aquilo não é dado, aquilo simplesmente as bancas acreditam que você é obrigado a saber, que como é conceitual, tu tens que saber. São fórmulas secundárias, mas que são fundamentais para a gente conseguir resolver os exercícios. Tá? Então vamos ver um exemplo de como é que funciona esse carinha aqui. Tá? Tu vai acabar tendo o seguinte, ó. Calcule a área total e o volume de um tronco de cone cuja altura é de 6 centímetros e os raios das bases maior e menor são, respectivamente, 10 centímetros e 18 centímetros. Então, eu quero saber a área total e o volume desse cara. Quais são as únicas informações que eu tenho? Eu tenho a altura dele, que é de 6 centímetros, e eu tenho a medida dos raios. Com isso aqui, eu tenho que me virar. Tá? Então, como é que vai funcionar, gente? Vamos pensar aqui comigo. Ó. Quais são as informações que o exercício me deu? Altura, raio menor e raio maior. O que eu consigo encontrar de cara? Eu consigo encontrar a área da base menor e a área da base maior. São as duas coisas que eu consigo achar de cara. Então, eu acabo tendo quem? Ó? A base menor vai ser o quê? Π vezes o raio menor ao quadrado. Isso é um círculo, né? Tu vai acabar tendo que a tua base menor é 100 pi centímetros quadrados. Vou encontrar a área da base maior. A área da base maior vai ser o quê? Vai ser 18 ao quadrado vezes π, ou seja, vai ser 324 centímetros quadrados, ok? O que mais que eu tenho? Eu preciso encontrar o que, pessoal? Eu preciso encontrar a geratriz. Por que encontrar a geratriz? Porque eu tenho que saber calcular a minha área lateral. Então, eu vou ter o quê? Geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado, mais a diferença entre os raios também ao quadrado. Portanto, geratriz ao quadrado vai ser quem? A altura que o exercício já me deu, que é 6, 6 ao quadrado, mais o que? A diferença entre os raios, 18 menos 10 ao quadrado. Portanto, geratriz ao quadrado é igual a quem? A 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Nota que, novamente, eu fiquei com o quê? Eu fiquei com uma relação pitagórica. Se eu fiquei com essa relação pitagórica, o que vai acontecer? Geratriz obrigatoriamente vai ser quanto? A minha geratriz obrigatoriamente vai acabar sendo 10. Ok? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou calcular a área lateral. A área lateral vai ser quem? Π vezes a soma dos dois raios vezes a geratriz. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter que a área lateral é π vezes a soma dos dois raios. Os meus dois raios são quanto? São 10 e 18. 10 mais 18 vezes a minha geratriz, que é quanto? Que é 10. 10 e 18 dá 28. 28 vezes 10, que vai dar 280 π centímetros quadrados. Eis a minha área lateral. Eu tenho que encontrar o que, gente? Eu tenho que encontrar a área total. O que vai ser a minha área total, pessoal? A minha área total vai acabar sendo quem? 100 π mais 324 π mais 280 π. Tudo bem? Somando todo mundo, a minha área total vai dar quanto, gente? A minha área total vai acabar sendo 704 π centímetros quadrados. Beleza? Achei a área total. No momento que eu achei a área total, o que eu vou fazer? Eu preciso calcular o volume. Como é que eu vou calcular esse volume? Vamos usar a relação do volume. Ó. O volume vai ser quem? Π vezes a altura sobre 3, mais raiozão ao quadrado,
mais raiozão vezes raiozinho, mais raiozinho ao quadrado. 6 dividido por 3 é 2. 2π igual 18 ao quadrado, 324, mais 180, mais 100. Somando tudo, eu vou ter o quê? Eu vou ter 604 vezes 2π. 2π vezes 604 vai me dar o quê? 1.208π centímetros cúbicos. Tá? Gente, novamente, trabalhar com tronco de cone não é algo tão comum. É uma situação bem rara de se aparecer. Tá? Inclusive, no aprofundamento, só para relembrar, nós vamos ter aula de aprofundamento na sexta-feira. No aprofundamento, eu vou trabalhar uma questão de tronco de cone com vocês para reforçar bem esse tipo de relação. Tá bom? Tranquilo? Então, o que acontece? Aqui, basicamente, você só vai aplicar a fórmula. Não tem nada demais. É simplesmente aplicar a fórmula. Pega uma coisa, acha outra, que vai dar outra, que vai dar outra, que vai dar outra, e assim tu vai construindo as tuas informações e vai encontrando aquilo que o exercício vai te pedindo. Tudo bem? Tranquilo? Gente, alguma dúvida aqui? Não? Beleza. Então, olha só. Eu vou começar rapidinho com vocês, não vai dar tanto tempo, nós vamos conseguir finalizar hoje, apenas iniciar a esfera, tá? Como é que vai funcionar, gente? A esfera, ela é o que, pessoal? Ela é um dos corpos geométricos mais fáceis de se trabalhar e, ao mesmo tempo, um dos mais complexos. Por quê? Todas as relações existentes dentro de uma esfera, elas são dadas em função de quem? Elas são dadas em função da medida do raio. A esfera, pessoal, ela é um corpo geométrico obtido a partir da rotação de um semicírculo. Ou seja, eu pego a metade de um círculo, eu giro, eu consigo obter a minha esfera. Tá bom? E tudo que eu tenho relacionado à esfera está em função de quem? Está em função da medida do raio. Ok? Então, o que vai acontecer, pessoal? O volume da esfera, ele é o quê? Ele é 4/3 de πr ao cubo. E a área da esfera vai ser o quê? Vai ser 4πr quadrado. Álvaro, tu não vai mostrar de onde é que veio a fórmula? Não, dessa vez, com a esfera, eu não vou te mostrar de onde é que veio a fórmula. Por quê? O modo mais correto de você entender de onde vem a fórmula do volume da esfera e de onde vem a fórmula da área da esfera é quando você utiliza o cálculo diferencial integral, mais especificamente você calcula as integrais do volume e da área dessa superfície, tá bom? E isso você vai acabar vendo se você for para um curso de engenharia, um curso de matemática, um curso de física, aí você vai estudar integral, derivada. No ensino médio, existem algumas explicações semelhantes para te induzir a entender o porquê do volume da esfera ser 4/3 de πr ao cubo e o porquê da área ser 4πr quadrado, tá? Mas essas relações, elas são meras induções. Elas meio que tentam te convencer que é assim e deu, tá? Mas a dedução exata das fórmulas, elas vêm lá do cálculo integral. É um cálculo um pouco mais avançado, tá? Então, a gente vai entender o quê? Que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo e a área é 4πr quadrado. Ponto, boa história. Tá? Só que o que acontece? A minha esfera, ela pode ser partida. Eu posso ter pedaços dela. E o que acontece? Eu tenho uma das partes dela que vai ter volume e a outra parte vai ter área. O que acontece? Eu posso ter a cunha esférica. O que é a cunha esférica, pessoal? A cunha esférica, ela tem volume. É como se fosse um gomo de uma bergamota. Quando a gente tira o gominho, não sai aquela cunhazinha. Então, a cunha esférica é como se ela fosse um gomo de uma bergamota. Ou imagina
uma melancia completamente esférica e tu tirou uma fatia de fora a fora. Essa fatia que você tirou, ela vai ser o quê? Ela é uma cunha esférica. E o que acontece? Essa fatia, ela tem um ângulo assim, certo? Então ela vem do centro, ó, ela parte do centro, vem para cá e aqui eu tenho um outro raio. Então eu tenho um raio aqui, um outro aqui. E eu tenho um ângulo central que delimita essa abertura. E o volume dessa cunha esférica vai ser dado como? Vai ser dado pela seguinte relação: alfa, que é o ângulo central que delimita essa esfera, vezes π, vezes a medida do raio ao cubo, dividido por 270. Essa relação aqui, pessoal, ela vem da proporção entre o volume da esfera toda, que é 4πr ao cubo, e o volume de uma parte da esfera em função da medida do ângulo central. Tá? Então, basicamente, o volume da cunha vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo alfa, que é o meu ângulo, πr ao cubo, sobre 270. Lembra, a cunha, ela tem o quê? A cunha, ela tem volume, tá? O que acontece? Eu tenho uma parte da esfera que tem volume e eu tenho uma parte da esfera que vai ter área, tá? O Ambrósio já deve ter falado para vocês sobre fuso horário, não é? O que é um fuso horário? A Terra tem 24 fusos horários, não é? E quando cada fuso daquele está completamente virado para o Sol, é que é dado o horário do meio-dia e é calculado os demais horários daquele fuso ali, daquela região. O que é o fuso esférico, então, gente? O fuso esférico é a casca, é a parte de fora da esfera, é o que tem área. É como se tu imaginasse assim, ó, a cunha, ela tem volume, é a fatia toda da melancia. O fuso vai ser o quê? O fuso é só a casca, é só a parte de fora. O fuso, ele acaba tendo o quê? Ele acaba tendo área. A cunha tem volume. Então, o que vai acontecer? Como é que eu calculo a área desse fuso? A área do fuso esférico tem a mesma relação de cálculo do que a área da esfera toda. Então, o que vai acabar acontecendo? Ó, a área do fuso vai ser o quê? Alfa, continuo tendo um ângulo central delimitando esse fuso, alfa πr quadrado sobre 90 graus, tá bom? A relação do fuso esférico está diretamente ligado a quem? Está diretamente ligado a esse ângulo central que delimita a minha cunha e, consequentemente, está delimitando também o meu fuso esférico. Então, não esquece, tu tens volume e tu tens área. Eu falei de cunha, cunha é volume. Eu falei de área, área é fuso, tá ok? Outra coisa, essas fórmulas do volume da cunha e da área do fuso, elas não são dadas também. Elas são relações de recorrência. Você precisa saber elas e precisa saber de onde elas vêm. Lembra, as duas fórmulas vêm da proporção, vêm de uma regra de 3. No terceirão, no ano que vem, eu vou mostrar para vocês bem certinho. Ó. Vem daqui, tá total, biriri. Devido a essa situação, não iria adiantar eu te mostrar de onde é que vem a fórmula, porque talvez você não teria uma compreensão tão boa. Mas ano que vem eu mostro certinho, ó, vem daqui, vem de tal, por isso, tá? Porque realmente ano que vem você vai ter uma necessidade maior de utilizar esse tipo de relação aqui, ok? Gente, devido ao tempo, eu vou parar a aula por aqui, tá? Vou parar a gravação nesse momento